Hoje, 3 de setembro, ocorre um desfile militar em Pequim com Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un na tribuna. É exatamente assim que parece o eixo dos opositores de Washington. Nesse contexto, Donald Trump faz uma postagem sarcástica na rede social Truth Social. Citação: Por favor, Xi Jinping, envie minhas mais calorosas saudações a Vladimir Putin e Kim Jong-un enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos da América. A formulação é rude, mas tem como objetivo fixar a imagem de 3 contra 1. Naquele dia, quando a China exibiu novamente sua força bruta na praça, no Kremlin já afirmam que não tramam nada contra os Estados Unidos. Vocês, dizem eles, entenderam tudo errado. Vamos analisar juntos o que aconteceu hoje no desfile militar em Pequim, e como o trio Xi Jinping, Putin e Kim Jong-un se posiciona contra os Estados Unidos da América. E como Donald Trump pode responder a tudo isso? Meu nome é Alexei Petty. Hoje, 3 de setembro, está no calendário. Vamos analisar juntos. Antes de começarmos, lembro que neste canal do YouTube publicamos diariamente 4 a 5 reportagens com análise aprofundada dos fatos. Para que você fique por dentro de tudo o que acontece no mundo, inscreva-se neste canal e deixe seu like neste vídeo. Então, hoje em Pequim mostraram aquilo com que a China quer assustar, não com pompa, mas com o alcance dos ataques e seus vetores. A imprensa chinesa e a Bloomberg reuniram uma lista dos equipamentos que desfilaram hoje pela praça em Pequim, com ênfases específicas. Por exemplo, havia o novo míssil balístico submarino JL-3 para submarinos estratégicos, apostando em ataques submarinos de alcance intercontinental. Em seguida foram apresentados os modelos atualizados do míssil balístico intercontinental terrestre da família Dongfeng, 31 novos grandes mísseis de longo alcance. Além disso, o South China Morning Post menciona separadamente o índice Dongfeng, 61 mísseis antinavio supersônicos e 21 veículos marítimos autónomos, drones subaquáticos de grande porte e um conjunto de sistemas a laser como uma força barata contra lançamentos massivos de drones. Bem, para a televisão, essa é uma imagem ameaçadora, um filme ameaçador, grande poder, muitos mísseis, muitas tropas na praça, para que o mundo inteiro, é claro, ficasse com medo. Mas para os planejadores da Aliança do Atlântico Norte, isso são tabelas de alcance dos canais de orientação e, o mais importante, o ritmo da produção industrial. Isso serve para que a OTAN entenda com o que pode lidar. A ideia principal do desfile de hoje em Pequim não veio, sabe, do trompete da orquestra, mas sim dos lábios de Xi Jinping. Ou seja, a exibição de toda essa tecnologia militar e a passagem das tropas são, claro, interessantes, mas a principal mensagem veio dos lábios do líder da China. Ele construiu uma narrativa dizendo que é ou paz ou guerra, e fez isso de forma demonstrativa, ficando entre Putin e Kim Jong-un, mostrando com quem ele, se necessário, pretende lutar junto contra o Ocidente. Hoje, a Reuters transmitiu essa mensagem de forma direta. Citação, citação, citação. Xi Jinping alertou sobre a escolha entre paz ou guerra no maior desfile militar da China, acompanhado por Putin e Kim Jong-un. Vou traduzir do diplomático para o comum. Pequim mostra que está pronta para ser o centro de gravidade para todos que estão insatisfeitos com a arquitetura de segurança ocidental, a hegemonia e o sistema político. E faz isso em um quadro onde, ao seu lado, estão 2 líderes que apoiam diretamente a guerra da Rússia. Isso não é uma coincidência, é uma cena bastante encenada para mostrar que aqui está, digamos, o polo polar contra o Ocidente, e é assim que se parece o eixo de resistência ao Ocidente. No centro está Xi Jinping, dos lados o ditador calvo, Putin e Kim Jong-un. Agora, um pouco de política sem maquiagem, como se diz. Putin e Kim Jong-un negociaram separadamente em Pequim. Não houve nada nas entrelinhas. Citação. E a Reuters, mais uma vez, transmite literalmente como Putin agradeceu à Coreia do Norte pela valente ajuda à Rússia na guerra contra a Ucrânia. Bem, e Kim, em resposta, prometeu ajudar em tudo o que puder. Putin afirmou que o envio de tropas norte-coreanas para Kursk foi iniciativa exclusiva de Kim Jong-un. Bem, e Putin não conseguiu recusar. Quero destacar que seus soldados lutaram com coragem e heroísmo. Quero ressaltar que nunca esqueceremos os sacrifícios feitos pelas suas forças armadas e pelas famílias dos seus militares. Quero agradecer a vocês, em nome do povo russo, por essa participação na luta conjunta contra o neonazismo moderno.
No mesmo bloco, o Kremlin confirma o convite a Kim Jong-un para ir à Rússia. Atenção aos detalhes. A palavra valorosa, valorosa ajuda da Coreia do Norte à Rússia não é apenas, um deslize. Reconhece publicamente que projéteis e mísseis norte-coreanos integram a economia militar russa. Moscou agora mostra isso sem vergonha na capital chinesa para o mundo inteiro. É isso. Moscou não esconde de jeito nenhum que os norte-coreanos estão lutando do seu lado, que a Coreia do Norte envia projéteis, mísseis e assim por diante. Eu lembro mais uma vez para os russos iludidos e desinformados que o seu ditador careca, Vladimir Putin, dizia que não, que a Coreia do Norte não fornece nada para vocês, nenhum míssil, nenhum projétil. Quando surgiram informações da inteligência ucraniana sobre soldados norte-coreanos na região de Kursk, o mesmo Putin careca negava. Não, imagina, que soldados norte-coreanos? Temos o exército mais poderoso do mundo, não precisamos de ajuda. Os ucranianos já estão acostumados há muito tempo com o fato de que os russos são porcos. E isso é sempre mentira, é sempre uma tentativa de enganar todos ao redor, inclusive os próprios russos. Para Kiev e Bruxelas, essa é uma citação útil para o dossiê. Ao discutir o controlo dos componentes e logística entre a República Popular Democrática da Coreia e a Rússia, há uma ponta oficial para o mecanismo de sanções. Sobre Donald Trump, o post em que ele pede um alô enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos da América. Isso não é só um acesso de temperamento, é como a Casa Branca projeta uma imagem perigosa ao público americano. Um desfile histórico, um desfile militar, no qual aliados de armas estão lado a lado. Aliás, lembro que Trump também teria sido convidado para esse desfile, mas Trump não quis ir. A imprensa americana age a favor de Donald Trump. Seu jornal preferido, o New York Post, traz uma manchete acusando diretamente de conspiração. A imprensa indiana e do Oriente Médio repercute essas citações. Mas o Kremlin, como esperado, ignora. Afirmam que não tramam nada contra os Estados Unidos da América. Hoje, o Shakov, assistente de Putin, afirmou publicamente: vocês entenderam errado o que dissemos. Nós somos totalmente a favor de um mundo multipolar, por isso Putin pode estar tanto com Xi Jinping, quanto com Kim Jong-un, quanto com Donald Trump e, na verdade, com qualquer um, porque defendemos um mundo multipolar. Aqui é interessante, vou acrescentar um pensamento interessante, porque Xi Jinping articula que ele defende um mundo multipolar. Putin concorda satisfeito e diz: sim, ótimo, um mundo multipolar para tirar a hegemonia dos Estados Unidos da América, mas na verdade Xi Jinping quer um mundo bipolar, não multipolar. Não existe nenhum polo para Moscou, existem apenas duas órbitas, Estados Unidos da América e China. É isso que Xi Jinping busca agora. Se você olhar para o confronto entre a Rússia e a Ucrânia, verá exatamente agora esse mundo bipolar. Onde está a Ucrânia, do lado da qual estão o Ocidente, os Estados Unidos da América, a Europa e assim por diante, e assim por diante. A Rússia está do outro lado, junto com China, Coreia do Norte, parcialmente Índia, Irã e outros. Esse é o mundo bipolar. E quando Xi Jinping hoje está na parada e mantém ao lado dele esses cães, Putin e Kim Jong-un, ele mostra que está no centro desse polo. Claro que não haverá nenhum mundo multipolar. O surgimento sincronizado de Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un no palco chinês é o motivo ideal para Washington aumentar a pressão. Sanções pelas entregas norte-coreanas, controle de exportação sobre componentes duplos chineses, restrições de seguro para intermediários logísticos russos, são países terceiros que ajudam a Rússia. Ou seja, Trump está jogando um jogo já conhecido. Então diga quem é o culpado, diga quem está tramando contra os Estados Unidos da América e depois acabe com eles usando a regulamentação. O que exatamente a China queria dizer com esse ferro na praça? JL-3 é sobre o segundo ataque com mísseis intercontinentais submersos. Você declara estar pronto para manter os Estados Unidos da América ao alcance, mesmo em caso de conflito em torno de Taiwan. Novas versões dos mísseis Dongfeng 31, mobilidade e sobrevivência das forças terrestres. O pacote inclui esses lasers e interceptadores baratos de drones, focando na economia da defesa antiaérea. Derrubar enxames de drones não precisa ser necessariamente com meios caros. Você pode queimar os sensores e a ótica desses drones com algo barato.
aparelhos autónomos marítimos, isso é sobre reconhecimento e trabalho de desminagem na zona de operações cinzentas. E aí a Bloomberg destaca que a China mascarou cuidadosamente o equipamento, assim eles eram visíveis nas câmeras de televisão. Isso é uma comunicação direcionada ao mundo exterior. Olhem, contem e tirem suas conclusões. E a mensagem indireta para Washington e aliados na Ásia é que não temos medo de mostrar a nomenclatura de nossas armas ao lado de Putin e Kim Jong-un. Agora, a coreografia diplomática, porque ela não é menos importante do que os mísseis. Por que estou usando a palavra coreografia aqui? Donald Trump costuma dizer que para dançar tango são necessários dois, então aqui está a coreografia diplomática. Quem chegou? Meio mundo da Eurásia e do Sul global. Vieram se encontrar com Xi Jinping, Ilham Aliyev, Lukashenko, Pashinyan, os presidentes do Irã e do Vietnã, o rei do Camboja, líderes do Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Indonésia, Malásia, Paquistão, Sérvia, Eslováquia e outros. No total, são mais de 25 convidados em nível de chefes de Estado e de governo. Para Pequim, isso é 2 em 1. Externamente, um desfile da vitória na Segunda Guerra Mundial. Internamente, é um desfile de lealdade ao formato chinês de um mundo pós-Ocidente. E um detalhe à parte. Os líderes ocidentais, para dizer o mínimo, não se apressaram. Como resultado, a imagem ficou o mais contrastante possível. E é nesse contraste que a China aposta. Mais uma vez, repito, estamos falando de um mundo bipolar. Essa vitrine também tem outro lado. A Câmara adora mísseis balísticos intercontinentais chamativos, mas a realidade não. O que realmente preocupa os quartéis-generais ocidentais são justamente as coisas baratas e em massa. Esses drones interceptadores, veículos subaquáticos não tripulados, lasers de longo alcance, os chamados antinávio e assim por diante. Ou seja, armamentos baratos que podem atrapalhar muito a condução da guerra. Essa é uma resposta direta ao mosaico das guerras atuais. Ou seja, não é apenas um grande míssil, mas todo um sistema, sensores, interferências, vetores, etc. E sim, a China, nesse sentido, acena afirmativamente para a Rússia, como quem diz, levamos em conta a sua experiência na Ucrânia. Esses destaques só são feitos diante das câmeras de televisão, daí a decisão lógica de Washington e da União Europeia de acelerar as proibições de fornecimento para a Federação Russa de eletrónicos de uso duplo através de revendedores chineses. Intensificar a caça a celulares, frota sombra e seguro. Pois é nesses pilares que se apoia a logística de uma guerra relativamente barata. O que tudo isso significa para a Ucrânia? Bem, hoje nada de místico, mas muita coisa prática. E o primeiro agradecimento público à República Popular Democrática da Coreia pela ajuda veio do ditador Putin. Isso é, na verdade, um presente para a defesa de novas sanções na relação Rússia-Coreia do Norte. De projéteis a peças de mísseis, tudo. Não sei quem no Ocidente vai conseguir se esquivar e alegar que não é tão simples assim. Putin diz diretamente a Kim Jong-un, obrigado, você nos ajudou. E quanto mais essa palavra de agradecimento se torna citada, mais fácil fica para Bruxelas impor sanções secundárias e bloquear os esquemas. O desfile vai impulsionar o debate sobre a missão europeia na Ucrânia. Após as imagens de Xi Jinping, Putin e Kim Jong-un, os defensores do vamos esperar mais um pouco têm menos argumentos. Em terceiro lugar, a conversa sobre lasers chineses e interceptadores de drones em massa é uma dica direta para Kiev e seus parceiros. A saturação da linha de frente com meios baratos de guerra eletrónica e o chamado poder energético da defesa aérea são cada vez mais importantes do que mísseis caros e raros. Isso não é novidade, mas Pequim hoje confirma essa tendência. Agora, sobre os Estados Unidos da América, a declaração de Donald Trump não busca curtidas, mas guia a pauta midiática. Ele literalmente incorpora esse desfile em Pequim à sua própria linha. China reinterpreta a história, Rússia mantém a guerra e Coreia do Norte apoia Moscou. Isso significa que precisamos de uma economia rígida e de um teto de defesa. Consequência lógica: nova pressão sobre as cadeias de suprimentos chinesas, beneficiando a Rússia. E, paralelamente, uma repreensão pública para aqueles na Europa que olham para negociações absolutamente sem força e para assinar algum acordo de paz com os russos, que parece mais uma capitulação. Nesse contexto, qualquer proposta branda para a Ucrânia vai parecer ainda mais ingênua. E sim, essa é a moldura histórica com a qual Pequim envolveu esse desfile militar em Pequim. O motivo oficial é o 80º aniversário da rendição do Japão na Segunda Guerra.
Na China gostam de apresentar como se Pequim e Moscou fossem o bastião da luta e trouxessem a vitória decisiva na Segunda Guerra Mundial. A mídia americana já está, claro, respondendo que a contribuição dos Estados Unidos da América para a derrota do Japão não é apenas, uma ajuda qualquer. Isso é uma grande parte da história. Tentativas de reescrever essa história conforme a política atual parecem muito transparentes. Para o público mundial, isso é um sinal. O desfile não é sobre memória. O desfile é sobre o futuro, onde a China quer ser o diretor. E nesse futuro, Pequim mostra com quem está pronto para ficar lado a lado na tribuna. Vou resumir. O desfile nos deu 3 pontos para fixação. O primeiro é o equipamento JL, 3 mísseis Dongfeng, 31 atualizados, meios de combate a drones de longo alcance, drones submarinos, lasers e assim por diante. A China investe em alcance e quantidade, não apenas em coisas bonitas ou caras. O segundo ponto é político. Essa foto de Xi Jinping, Putin e Kim Jong-un não é comum. É um convite para uma nova configuração onde Pequim quer ser o líder. Ou seja, é um novo grupo onde Pequim é o principal. O terceiro ponto trata das sanções, sendo um agradecimento público de Putin a Kim Jong-un. Esse é um argumento prático para novas restrições. Por isso, é preciso continuar sufocando a logística russa, fechar as janelas negras da China, os esquemas cinzentos para transferência de componentes de uso duplo e ajudar a Ucrânia a fortalecer a linha de frente com defesa barata. E não enfiar a cabeça na areia quando se trata de defesa antiaérea e guerra eletrónica? E sim, não superestimar a televisão também. Desfiles são vencidos por cinegrafistas, guerras por engenheiros e contadores. Hoje isso ficou claríssimo. Por isso, hoje ficou evidente que Xi Jinping busca a bipolaridade do mundo. Putin ingenuamente acha que está sendo chamado para um mundo multipolar onde teria influência. Ele não terá influência. Imagine a cena para Xi Jinping. Kim Jong-un e Vladimir Putin são iguais. São apenas plebeus que podem ser usados. Aqui eu deixo reticências. Amigos, neste canal há 4 ou 5 análises de notícias diárias. Inscreva-se para acompanhar todas as novidades. Comentem suas opiniões e conclusões sobre o desfile de hoje em Pequim. Por hoje é só. Se cuidem, até logo.